homens com diabetes acima dos 50 anos têm problema com disfunção. Isso deveria ser um ótimo argumento para os homens, né? Se cuidarem um pouquinho mais. Às vezes a gente pega por ali mesmo. Pega mesmo? Vai ali e fala, e aí? Tá rolando, não tá? Porque como o diabetes ele é uma doença do corpo todo, ele pega os vasos, né? A gente diz complicações microvasculares e macrovasculares. Ali os vasinhos pequenininhos, né? Ali da região, acaba atrapalhando essa parte da ereção também. E nas mulheres? O que causa? Nas mulheres... Minha convidada de hoje é uma médica, doutora, endocrinologista. Eu tenho o prazer de receber a Júlia Maccarini. Tudo bem, doutora? Que prazer. Tudo bem, prazer é meu. Que prazer, vem cá. Eu não consigo nem falar, endocrinologista. Não. Sim. Que diabo esse médico faz? Então, é endocrinologista e metabologista, né? É o médico que cuida das doenças advindas, né, de alterações hormonais e do metabolismo, né? Do metabolismo dos carboidratos, né? Então, por exemplo, doenças, o diabetes, né? Doenças relacionadas ao metabolismo ósseo também, como osteoporose. Mas o mais conhecido da história é diabetes e obesidade, é isso? A maior parte da procura, né, que são doenças muito comuns, né, é mais dessa parte do diabetes e obesidade. Por que o mundo está ficando mais gordo? Então, são várias coisas, né, mas principalmente a questão do ambiente, né. A obesidade, o principal é genética e ambiente, né, então a gente sabe que as pessoas têm que ter uma certa predisposição genética, né, para ficar obesos, e aí como hoje a gente tem que fazer muito menos esforço, né, para fazer as nossas atividades, quase tudo a gente consegue fazer sentado no celular, se mexe menos, e a comida é muito disponível, né, é muito fácil comer, os alimentos são muito palatáveis, né, então tem mais vontade, assim, se tu come uma comida de verdade, assim, natural, não fica com aquela vontade de ficar comendo toda hora, né? Mas hoje em dia os alimentos ultraprocessados, né, cheios de gordura, de aditivos, isso dá mais vontade. Cheio de sódio. Também, todo mundo fala. isso acaba dando mais vontade de ficar comendo o tempo todo, né? Então a gente fica muito mais fácil da pessoa, né, acabar comendo mais do que gasta e ganhando peso. Tá, e de repente você se vê no meio de uma pandemia como todo mundo, né? Que as pessoas ficaram mais estressadas, mais ansiosas, ficaram mais em casa, Sim. deixaram de fazer exercício. Automaticamente tudo isso piorou? Sim, todo dia no consultório tem gente falando, né? Doutora, com essa pandemia, né, fiquei mais tempo em casa, tive problemas financeiros, né? Então fiquei muito ansiosa, acabei mudando muito minha alimentação, parei de ir na academia. Por que a gente desconta na comida? Olha, boa pergunta, né? Mas assim, hoje a gente come por vários motivos, né? A gente não... Às vezes a gente come por tudo, menos porque tá com fome, né? Então, assim, a comida é uma coisa cultural também, né? E como tá sempre assim, a pessoa que tem muita comida disponível perto, qualquer coisa já pega ali, faz um belisco, né? E tudo com muito molho, né? Tudo. Molho, né? E se tem muita coisa empacotadinha em casa, acaba abrindo e não escutando, né, os sinais do corpo dizendo que aquele, às vezes, não é o momento de Doutora, comer alguma coisa. Eu fiz uma experiência com a esposa, a gente começou a não comprar mais as coisas. Se você não tem em casa, você não tem vontade de comer. E na hora que bate o desespero, você tem algumas coisas mais naturais, pelo menos. Isso, e assim, daí se tiver muita vontade, daí tu vai ter que sair para comprar, e tu vai pensar 2 vezes, pelo menos, né? Inclusive tem um estudo falando isso, tá? Que tu, a partir de uma certa distância que tu tá da comida, tu come mais ou menos. Então, se tu tem uma barra de chocolate aqui do meu lado, né? Pô, como é que eu vou olhar para um chocolate e deixar ele ali parado, né? Mas agora se eu vou ter que sair da minha casa, né? Pegar o carro e tal. Alguma explicação por que a gente tem que comer uma caixa de bis inteiro? Mas não tem, né? Mas não tem que comer. Não, mas tem uma explicação médica para isso. Quando você abre a caixa de bis, você tem que comer ela toda. Porque pelo menos o carreirinho de cima. Sabe assim, não dá para deixar pela metade. Não, claro que dá. Não, tá louco? Não, come Parece uma ofensa.
Mas assim, o primeiro é sempre o mais gostoso. Tem que pensar nisso, né? O segundo, às vezes, a gente nem sente mais o gosto. Você não quer mais o sabor do segundo, né? Parece que você tá comendo só por... Às vezes, exatamente. A gente faz um jantar em casa, abre ali uma caixa de bis, todo mundo, quando vê, não tem mais nada, né? E é isso, às vezes, é prestar atenção no que está fazendo, né? Fazer a atenção plena, né? Que as pessoas falam tanto hoje em dia. A gente vê por que está fazendo aquilo, né? Tá, mas as pessoas terem engordado não significa que são obesas. Necessariamente isso não tem relação. Não, existe um peso, né, que a gente diz que é sobrepeso, né, e a partir de certo peso a obesidade, né, mas aumentou os níveis de obesidade também, né, então mais ou menos 20% da população do Brasil tem obesidade e cerca de 50% sobrepeso, né, dos adultos. Sobrepeso é um pouquinho mais ali do que eu deveria? Isso, o IMC entre 25 e 30 que a gente fala, né, que o IMC é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, e quando é sobrepeso? É mais de 30? Sobrepeso é entre 25 e 30 e obesidade é mais de 30. Aí a obesidade já está perigoso o negócio. O sobrepeso também já vai levar a algumas alterações metabólicas que a gente fala, né? Então, e claro, quanto maior, né? Quanto maior o nível de sobrepeso e de obesidade, pior para a saúde. Nessa pandemia também as pessoas começaram a se medicar, automedicar também sozinhas? Isso não é um problema? Eu recebi muita fórmula mágica, sabe? Isso aí tem sempre, né? Mas parece que agora o pessoal tem mais tempo, né, de mandar as coisas. Mas fórmula mágica para quê? Para tudo, para emagrecer, para diabetes, aquelas histórias, o Covid, né? Não, o Covid, meu Deus, para matar o Covid no começo, né? Tem de tudo. Água com limão e gengibre, já acaba com o vírus. Sim. Eu acho que desde que existiu obesidade no mundo, as pessoas tentam fórmulas mágicas para emagrecer, né? E quando, na verdade... Parar de comer ninguém quer. Não é parar de comer também, né? Uma alimentação saudável, né? Comer com comida de verdade, né? Prestar atenção no que está fazendo e ter uma exceção ali de vez em quando, né? Porque o alimento também não é só nutrição, né? A gente também tem a questão de socialização, né? De alimentos que são relacionados com a nossa família, mas isso tem que ser uma exceção, né? Que senão... E a relação da diabetes com a obesidade? Ou seja, toda pessoa que está obesa tem diabetes ou necessariamente não é assim? Não. O que acontece é o seguinte, né? O diabetes tipo 2. Como é que funciona? A pessoa começa a engordar, né? Começa a comer mais do que gasta. Aí a gente fala que o local correto para a gente armazenar gordura no nosso corpo é o tecido subcutâneo, que é assim, a bordinha de catupiry, né, o colotezinho da mulher, tá? A parte de gordura mesmo, a capinha de gordura, né? Tem pessoas que conseguem armazenar uma grande quantidade de gordura nessa capinha de gordura, tá? Nesse tecido subcutâneo. E tem pessoas que não conseguem e começam a vir gordura no fígado, no pâncreas, né, dentro dos órgãos mesmo. E aí vai parando o funcionamento, né, do metabolismo ali, da glicemia, vai começando a gerar uma resistência à insulina e aí isso vai levar ao diabetes. Então, então tem pessoas que são muito obesas e não têm diabetes, porque justamente tem essa capacidade de estocar muita gordura. Tá bem distribuído. Isso, exatamente. Parelho, assim. E tem pessoas que às vezes é só aquela barriguinha, né? E já tem a alteração da glicose. Tem pessoas magras com diabetes. Tem, mas normalmente quando a gente vai avaliar assim fígado, né, alguma coisa assim, já tem alguma gordura ali ectópica que a gente diz que é fora do local correto. Mesmo a pessoa sendo magra? Mesmo a pessoa sendo magra. Em geral, sim, né? É que assim, o diabetes, ele tem muitos tipos, né? Esse é o diabetes tipo 2. Tem pessoas que têm mais tendência a uma deficiência de insulina associada à resistência à insulina. Então, tem vários fenótipos que a gente diz, né? Não necessariamente comer açúcar me leva a ser diabético. Não. Isso não é uma... Não. Isso é... eu não estou mais botando açúcar no café. Não tenho perigo de ser diabético. Não. Na verdade, é mais essa questão de qualquer... caloria a mais que te faça ganhar gordura corporal, né, pode criar essa resistência à insulina, tá? E aí não é só o açúcar que é carboidrato, né? Outros grupos alimentares também levam ao aumento da glicemia, né? Claro que assim, o carboidrato é o nutriente que mais impacta a glicose no sangue, né? Ele 100% vira açúcar no sangue. Então, ele realmente, dos alimentos, quem tem o diabetes é o que mais tem que cuidar. Mas eu consigo curar diabetes ou não?
Existem estudos hoje que mostram que em alguns casos a gente consegue reverter o diabetes tipo 2, tá? Que é quando o paciente assim tem pouco tempo de doença, então ainda não teve tanta disfunção do pâncreas, né, da célula beta do pâncreas que produz insulina, então ele consegue produzir insulina, só tem mais uma resistência, tá? Aí ele perdendo esse peso, né, ele acaba perdendo a gordura no fígado ali, ele às vezes consegue voltar, né, mas aí é uma doença mais inicial e normalmente pacientes mais jovens, né, que a gente consegue. De qualquer forma, com o emagrecimento, a gente sempre consegue melhorar bastante o diabetes, Vamos né? falar um pouquinho mais de emagrecimento na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ela, a doutora Júlia Maccarini, endocrinologista. Acertei, hein? Já volto, é rapidinho. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta, também na Unisul TV, Tubarão Canal 4, Laguna 26 e no 22 da TV a cabo. E se você está em Orleans e toda a região, pode curtir o programa nas ondas da Rádio Guarujá, AM 960. Muito obrigado pela sua audiência. E se perdeu o Humanos Talk Show, vai lá no YouTube, todas as entrevistas completinhas para você, inclusive esta com ela, uma doutora, médica, endocrinologista, a doutora Júlia Maccarini. Vem cá, olha só, eu separei, doutora, uma lista de algumas coisas sobre diabetes. Eu queria comentar com você. Primeiro, o boom da diabetes na China. Tem aqui, ó. A China é um dos países que possui maior concentração de casos de diabetes tipo 2 do mundo. Tá. De acordo com a Federação Internacional, a expectativa é que o número de pacientes diagnosticados com o distúrbio passa de 60 milhões em 2045. Tem algum atributo específico a isso ou é alimentação mesmo? Provavelmente a ocidentalização que a gente fala da alimentação, né? Então... Ou seja, a gente que produz porcaria aqui no Ocidente, é isso? Lá eles teriam menos naturalmente menos alimentos ultraprocessados, menos fast food, né? Gafanhoto, né? Gafanhoto. Acredito que não deva ter muito carboidrato, gafanhoto. Gafanhoto fritinho. Isso, mas lá na Ásia, né, no Oriente, assim, aumenta muito a questão do diabetes por causa e da obesidade, né? E lá eles têm uma tendência muito a engordar. A obesidade centrípeta, né? Que a gente fala da obesidade central do abdômen. Então, que é essa gordurinha aqui. Isso, essa aqui, eles são... puxetinha. Isso, eles não ficam tão grandes, mas eles já desenvolvem alterações metabólicas, né? Tem aqui, ó. Não é mais doença de gente grande. Sim. Isso é verdade? As crianças estão sendo acometidas? Tem crianças já com mais... aumentando, né, a incidência de diabetes tipo 2, né? Mas isso por quê? É culpa dos pais? Alimentação? Das pessoas que responsáveis, né? Assim, então a criança normalmente come o que os outros botam para ela, né? Então. A criança não vai no mercado comprar as coisas, né? Sempre quando a gente vai tratar a obesidade infantil, por exemplo, a gente tem que tratar a alimentação da família toda, né? Só fazer uma comida só para criança não funciona. E outra coisa, né? Não tem coisa mais triste que você tá fazendo dieta. E todo mundo em volta... É complicado, É uma coisa que acaba sabotando às vezes, você parou de tomar refrigerante. Aí todo mundo na mesa tomando refrigerante. Pô, sacanagem, né, cara? Aí a pessoa tem que ter um pouquinho mais de força de vontade, porque atrapalha mesmo, assim. Tá, mas no caso das crianças é preocupante isso? Porque começa muito cedo daí? Com certeza, com certeza. Quanto mais cedo começa o diabetes, pior, né? Porque aí tem mais tempo de desenvolver complicação. Até que o primeiro registro de diabetes... E assim, a obesidade em si já é uma doença, né? Então, não necessariamente mesmo as crianças obesas ou o adulto obeso sem diabetes, ele é um problema de saúde, né? Tem que ser tratado também. Mas isso não é um problema cultural também, doutora? Porque para os meus antepassados aqui, né? Se você é de Criciúma, você também talvez compartilhe destes, estar gordo era sinal de saúde. Isso também não tem um fator cultural bem problemático? Você não está comendo, está doente? Sim, tem, com certeza, tem. E criança principalmente, né, que tem que comer o prato todo, né, vai na casa da avó... Vai morrer de fome, né? Olha, a criança vai morrer de fome, não tá comendo nada. Vai na casa da avó, a avó dá uns lanchinhos gostosos, né, então... Quem não gosta, né, de comprar uma criança com doce, né? Isso,
E assim, daí pro adulto, meu Deus, você tá comendo açúcar, mas a criança, tadinha, se não dá um doce, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Isso, É muito difícil manter ele longe dos doces. Não, tem que ter força. Porque é um caminho sem volta, depois você mostra o doce pra uma Quanto criança. mais cedo, e o paladar ele se desenvolve muito nos primeiros 2 anos, né? Então é uma fase bem importante de restringir esses alimentos mesmo. Da comida de verdade, que Não tem frescura. não tem erro. E o importante é ele comer o que você come, né? O que você falou, né? Isso. Tá todo mundo comendo porcaria. Pro filho você dá... Exatamente. O exemplo, né? O exemplo Chegou é mais a ver meu filho importante. comendo hambúrguer já? Já viu? Não vi. Eu vou te mandar um pouquinho pra Débora te mandar, tá? Ele comendo um hamburgão, mandando bem. Mas, pô, é saudável. É carne, queijo e pãozinho ali. Não tem nada demais ali. Não, provavelmente só deve ter bastante gordura, né, ali, mas como diz, é uma exceção, né? Se tu vai comer... Não é uma toda, coisa pra tu comer todo dia. não é toda semana que dá pra ele, né? Deixa eu ver o que mais. Primeiro caso de diabetes no mundo, aqui registrado antes de 1500. 1500 antes de Cristo já tinha registro disso, é verdade? Então, não se chamava diabetes, né? Mas as pessoas, quando começaram a descobrir que é uma doença descrita desde a época lá dos gregos antigos, né? Que eles notavam, né, que a urina ficava mais doce, né? E aí tem a história de que provava a urina para saber se tinha diabetes, não chamavam de diabetes, né? Para saber se tinha essa doença, né? Isso. Eu vi histórias aqui na nossa região que os agricultores sabiam pelas formigas e moscas na urina. Porque eles acabavam urinando nos cantos da propriedade e aí viam que tinha mais concentração. Que tinha mais concentração de insetos. Isso também tem bastante relato disso. Hoje em dia não, ninguém fica mija por docinha. aí. Ninguém fica mijando por aí pra ver se tem bicho. Nunca provei, né? Mas... Nem na faculdade não fizeram provar? Não, credo, não. Não tem essas loucuras aí? Não acontece? Não. Tem um pouquinho de loucura, mas não tanto. Tá. O que mais nesse sentido que a gente pode fazer para evitar o diabetes? Então, alimentação é a principal. A alimentação, né? A atividade física regular ajuda. É muito importante. Uma caminhada ajuda? Sim, qualquer atividade física, né? Hoje a gente fala que o menor tempo parado que tu conseguir ficar já é bom para a saúde, né? Que o músculo também é um órgão, né? Ele precisa ser motivado, digamos, ele também solta hormônios assim benéficos para nossa saúde quando a gente faz atividade física, né? E assim, mesmo o paciente obeso, por exemplo, paciente obeso com bom condicionamento físico, que faz atividade física, ele tem um risco de saúde, ter doenças bem menor do que o sedentário, né? Então... Tem aqui, ó, disfunção erétil. Agora isso aqui é para os homens. Sim. Homens com diabetes tipo 2 estão em maior risco, né, de terem disfunção erétil do que homens não diabéticos. Isso. Aproximadamente 50% a 60% dos homens com diabetes acima dos 50 anos têm problema com disfunção. Isso deveria ser um ótimo argumento para os homens, né, se cuidarem um pouquinho mais. Às vezes a gente pega por ali mesmo. Pega mesmo, vai ali e fala, e aí? Tá rolando, não tá? Porque como o diabetes ele é uma doença do corpo todo, ele pega os vasos, né? A gente diz complicações microvasculares e macrovasculares. Ali os vasinhos pequenininhos, né? Ali da região, acaba atrapalhando essa parte da ereção também. E nas mulheres? O que causa? Nas mulheres? Então, todas as complicações... Mas não tem nada em relação a qualquer disfunção, ou não? Da parte de sexual, assim? Tem alguma relação ou não? Assim, hormonal... Perda de libido, perda de libido, talvez? Acredito que possa dar também, é descompensado. Não é tão. É porque o homem tem a questão que, se não funciona, é muito aparente, né? A mulher é mais subjetivo, digamos. E aí o diabetes mal controlado, ele deixa a pessoa cansada, indisposta, né? Então, isso tudo interfere, com certeza. Sono também. Importante ter uma boa noite de sono. Com certeza. Assim, para prevenir também o diabetes... ter o ritmo circadiano, né, que a gente tem no ser humano, que a gente foi feito, né, o corpo humano, para trabalhar durante o dia e dormir durante a noite. Então, quando a gente altera esse ciclo, também está associado a algumas alterações metabólicas, né, que podem levar a doenças como diabetes. É um fator de risco, né, dentre outros também. Ou seja, a cigarro, né, o pessoal também fuma evitar. Ainda hoje? Sim. Chega muita gente no consultório ainda. Não é tão frequente, mas chega sim, com certeza. Mas o cigarro influencia na diabetes? Sim, porque na verdade são todos fatores, influencia principalmente nas complicações, né? Porque assim,
A obesidade, o diabetes, a pressão alta, o colesterol alterado, o tabagismo, são todas coisas que alteram, causam doenças cardiovasculares, né? Então, tudo isso tem que ser tratado para a gente evitar a complicação, que a gente trata o diabetes justamente para evitar que a pessoa tenha complicações, né? Doutor, e as famosas e temidas amputações, né? Elas são muito comuns hoje ainda? A gente na residência vê muito, né? Assim, quando está em hospital, a principal causa de amputação hoje é o diabetes, né? Porque... Por que acontece? Então, o diabetes ele vai dando uma doença dos nervos, né? Uma neuropatia que a gente chama. E aí começa, como o nosso nervo ele começa aqui da coluna, né? Vai até o pé, ele vai ficando mais fininho, certo? E aí o açúcar em excesso ele vai como machucando esses nervos, né? Como a parte ali das extremidades é a mais sensível, mais fininha, vai começando das extremidades para cima, né? Então a pessoa começa a parar de sentir direito, né? Vai caminhando, às vezes pisa numa pedrinha, alguma coisa não sente, vai na areia da praia quente, queima o pé e não sente, né? E aí começa até a mudar um pouquinho o posicionamento do pé, porque quando vai caminhar tem que para conseguir se apoiar direito, ele tem que mudar um pouquinho a posição dos dedos, aí vai criando as feridinhas, né? Os calos. Tudo isso vai facilitando o aparecimento de feridas, né? E aí essas feridas, se não tratadas, aí pode virar uma úlcera mais profunda, infeccionar e obrigar a amputação. E daí às vezes tem que amputar, às vezes entra uma bactéria, né? E também tem a parte dos vasos, né? A parte vascular também que é afetada pelo diabetes e daí pelas outras doenças que normalmente tem associação, né? Normalmente quem tem diabetes também tem pressão alta. A cicatrização também é problemática para quem tem diabetes? Isso, justamente por causa dessa complicação vascular, né? O vaso vai ficando com alguns probleminhas, não chega tanto os componentes que fazem a cicatrização, ou seja, né? O negócio, a ferida não fecha? Não... Isso, demora muito mais tempo para fechar, né? Isso já é um fator de risco, então? Com certeza, com certeza. Se você tiver uma ferida que já está demorando muito, você tem que ficar bem de olho, bem de olho. A gente fala sempre para o diabético estar sempre olhando o pé, né? Porque às vezes não sente. Então, todo dia, depois do banho, dá uma olhadinha, às vezes com espelhinho, se não consegue se abaixar muito. Para ver se tem alguma feridinha, alguma coisa. Isso. Doutora, acabou o tempo, obrigado pela presença. O pessoal te acha onde? Tem Instagram? Endócrino Júlia Macarini. Endócrino Júlia Macarini. Grandão assim, com 2 Cs. Não tem um nome mais fácil para as pessoas? É que é meu nome. Fazer o quê? Obrigado pela participação. Imagina, obrigado a você. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, se cuidando ou não, hein? Somos todos humanos e cuidado com a disfunção erétil.